porque o Senhor nos concede a graça de vir à casa dele, aprender da sua palavra, crescer no Espírito. Meu desejo, irmãos, é que a palavra nessa noite tenha liberdade para cortar e para curar. Seja ela sobre as nossas vidas como uma espada aguda de 2 gumes. Amém? Esse poder maravilhoso que o mundo não entende, que pode transformar os nossos corações à medida que a sua palavra penetra nele. Eu peço aos irmãos que abrem Gênesis 37, que é o trecho da Bíblia onde nós estamos fazendo o nosso estudo. Nós começamos esse estudo no domingo passado, e nós demos um título já muito conhecido, com o nome de 4 prisões de um sonhador. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Está aqui registrado no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 27. Hoje nós vamos fazer o segundo estudo. A primeira prisão foi o poço. Agora, a segunda prisão é a escravidão. Amém? No versículo 27 está escrito assim: Vinde, vendamo-los a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos concordaram. Amém? Aí José perdeu a sua liberdade. Amém? Seus próprios irmãos agora decidem vendê-lo. Mas é interessante que no meio da tribulação se manifesta o poder de Deus. Porque os irmãos de José queriam matar os sonhos de José, vendendo ele para uma terra distante. Mas na realidade o que eles estavam fazendo era tirando José em direção aos seus sonhos. Porque a partir dali José foi vendido e levado ao Egito. Lembrando os irmãos que a primeira prisão de um sonhador, nós estudamos, é o poço, e lembrando mais ainda, agora me recordo, que nós discernimos muito bem na palavra que nós não estamos falando de sonhos utópicos, e nem de sonhos egoístas, que se eu dissesse aqui para os irmãos que o meu sonho era ter um carro zero, ou se você dissesse o meu sonho é me casar, o meu sonho é ter um emprego que ganhasse 10, 12 mil reais por mês, isso seriam sonhos pessoais, sonhos utópicos. Nós não estamos falando desse tipo de sonho, mas nós estamos falando naqueles sonhos que Deus implanta no coração do homem, que nada mais é do que a sua vocação pessoal. Esse sonho é puramente pessoal, e José tinha esses sonhos. Nós falamos também que existe uma grande diferença entre sonhos e vocação até o momento em que você é ungido. Lembrando que são muitos os cristãos que têm uma vocação, mas nunca alcançaram a unção. No meio do caminho, ele teve que enfrentar essas 4 prisões, e a maioria dos cristãos fica no meio delas. Satanás consegue neutralizar a sua vida e o seu sonho. É para isso que ele trabalha. Lá fora o diabo trabalha para destruir. Mas o crente ungido, cheio do poder do Espírito Santo, ele não pode destruir. O crente fraco talvez ele até possa, não sei. Mas o crente cheio do Espírito Santo ele não pode. Mas ele trabalha então para neutralizar, para impedir que os seus sonhos cheguem ao ponto de você ser ungido e o seu ministério comece a se cumprir. Então primeiro José cai no poço. Não vou repetir porque senão o nosso tempo esgota, mas você sabe a natureza do poço, aquela prisão onde a sua visão é limitada, onde você só pode andar em círculos. Você não pode mais caminhar em direção ao seu sonho. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, naquela situação adversa, tira de alguma forma ali José do poço.
Note que a mão de Deus é sobre o crente no meio da tribulação. Embora a adversidade pareça aumentar, Deus está ali presente. E os irmãos de José, então, vendem José a uma caravana, e essa caravana leva José ao Egito. Aleluia. E ali José entra na sua segunda prisão. É a prisão onde se perde a liberdade. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que a pior prisão é aquela prisão em que você não vê as paredes. Amém? Porque quando você vê 4 paredes em sua volta, você sabe que você está preso. Mas a prisão invisível é aquela que limita a sua vida, limita a sua ação, limita a sua atitude. Esta é a pior prisão. E são muitos os homens, as mulheres, os servos de Deus que se encontram numa prisão invisível, a escravidão. E nós vamos estudar esta prisão nesta manhã. E José chega ali na feira, né, e coloca-se ali num pedestal aquele monte de escravos. E lá na casa de um homem, eunuco do rei chamado Potifar, Deus dá a ele uma ordem, coloca no coração dele e diz: Potifar, você hoje vai à feira. E Potifar olha para sua mulher e vem aquele pensamento na cabeça dele. Ele vira: mulher, se prepara que nós vamos lá no mercadão. O que nós vamos fazer? Não sei, nós vamos às compras. E Potifar sai ali andando, olhando de barraca em barraca, e ele passa ali pela barraca de escravos, e os olhos deles fitam os olhos de José. José estava ali, quem sabe, amarrado, com aquela cara. E Potifar passou reto com a sua esposa, e de repente o coração dele incomodado, ele fala assim: mulher, eu estou de olho no escravo que eu vi ali na feira. E a mulher de Potifar está assim: eu também estou de olho nele. Potifar via com os olhos. Amém? A mulher dele via com outros olhos. Existem pessoas que veem o seu ministério com os olhos e outras que veem com outros olhos. Mas não ligue para isso. Se importe com a forma que Deus te vê. Amém? Alguns veem o seu ministério como motivo de cobiça. Outros veem seu ministério como motivo de inveja. Outros veem seu ministério como insignificante. Mas não importa a maneira com que as pessoas veem seu ministério. Importa a maneira com que Deus vê, aleluia. Você está entendendo? Importa a maneira que Deus te vê. E ele, naquele diálogo com a sua mulher, ele fala assim: vamos voltar lá para a barraca de escravo. E a mulher de Potifar tinha olhos diferentes para José. É o perigo das prisões, né? E ele olha para José e fala assim: mas ele, quanto custa esse escravo? Quanto vale um sonhador? Quanto vale o seu sonho? E quem sabe aquele mercador, vendo Potifar interessado, falou assim: 200 ciclos de prata você leva esse escravo. Olha que escravo bonito, né? Os dentes dele, ele tem todos os dentes, né? Tem orelha, tem boca, tem nariz, né? Tem cabelo, não é o meu caso, mas é um escravo bonito. O vendedor quer valorizar a sua mercadoria. E Potifar fala assim: mas ele não tem cara de escravo. Onde é que você arrumou ele? Irmão, talvez as pessoas olham para você e veem que você não tem cara de escravo. Talvez você ande escravo de muitos desejos, de muitos pensamentos, de muitos vícios, mas você não tem cara de escravo. E as pessoas percebem isso. Amém? E o reino espiritual percebe isso. Quem sabe você até tem andado por caminhos que não agradam a Deus. E onde você anda, as pessoas olham para você e dizem: ele não tem cara de escravo. Eu me lembro do testemunho de uma jovem desviada que foi num show de rock daqueles que tinham culto satanista. E tinha ali na porta do show de rock uma adivinha, uma conselheira, uma bruxa daquele conjunto. E quando aquela moça foi entrar, a bruxa barrou e falou assim: para, essa moça aí não pode entrar. Por quê? Porque ela é crente. Aí aquela moça começou a protestar
naquele ódio mortal, porque ela tinha birra da sua mãe interceder por ela todo o tempo, ela tinha uma antipatia muito grande por ter nascido evangélica, e ela não queria ser evangélica, queria ser como o mundo. E num dado momento ela diz, mas